No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. E as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês, apareceram os picos das montanhas. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Depois, Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído da superfície da terra. Eu queria fazer um pedido a você nessa manhã, 4 de junho, o início do 6º mês de 2023. Você que veio hoje aqui, estou vendo o Sancler que veio da cirurgia. Faz assim, Sancler. Orei pela cirurgia, já está pronto, glória a Deus. Mas estamos no meio do ano. E um dia Deus disse para o povo de Israel lá no Egito, no dia exato da saída do povo do Egito, Deus diz para aquele povo que aquele dia da saída seria o dia da nova contagem, o dia do novo período. Então eu quero fazer um desafio a você hoje, você que está aqui hoje, Santa Ceia do Senhor, primeiro domingo de junho, depois de tantos percalços, dos períodos que ficaram para trás, de tantas coisas que aconteceram, de tanta fatalidade que existiu, que aconteceu em pandemias, em tanta coisa. 4 de junho, meio do ano, eu quero fazer um desafio para você, que este dia de hoje seja o dia das decisões certas, que seja o dia que nós vamos enxergar a frente com os olhos de Deus, e que o Espírito de Deus vai prevalecer todas as nossas decisões, amém? Coloque a mão no teu coração, diga: Senhor Deus, eu declaro em unidade no corpo de Cristo, que hoje dá início um novo tempo, uma nova temporada. Eu vou ser dirigido pelo teu Espírito, em nome de Jesus, amém, amém. Tome o seu lugar. Tudo que foi escrito para o nosso ensino e para o nosso proveito foi escrito, tudo. E eu tenho falado, batido numa mesma tecla, chega a ser redundantemente cansativo. Pare diante dos detalhes. Eles precisam criar para você uma interrogação. Precisa criar para você uma interrogação. Nós acabamos de ler um texto. E se nós fizermos uma leitura rápida, veloz, nós vamos passar por cima desses detalhes. E eu quero hoje que você veja algo que eu vou chamar, que não é um detalhe não, eu vou chamar isso de assustador. O que nós lemos, ele tem um elemento que eu vou dizer, vou chamá-lo de assustador. Assustador. Isso é assustador. E a gente passou batido por ele. Eu vou ler de novo, coloca na tela, capítulo 8,
de Gênesis, versículo de número meia dúzia. Versículo 6. 40 dias depois, vírgula, Noé abriu a janela da arca que tinha feito. Noé abriu a janela da arca que tinha feito. Você leu isso? Você leu isso? Leu? Então vamos voltar aqui a alguns versículos anteriores para a gente fazer uma conexão. Gênesis capítulo 6, versículo 14. Eu acredito que os velhinhos no meu tempo, do orelhão, a ficha vai cair rápido. Gênesis 6 e 14. Você pode ler comigo esse texto? Todo mundo junto? Vamos, 1, 2, 3. Quem fala a quem? Quem fala a quem? Diga assim, Deus fala com Noé. Faça uma arca, Noé. Noé, vem cá. Sim, Senhor Yahvé, faça uma arca. Construa uma arca. Noé, faça uma arca. No bojo, Deus deu os detalhes, Deus deu a planta, Deus deu o projeto, Deus deu tudo. Noé, faça uma arca. Gênesis capítulo 7, versículo 1. Gênesis 7, 1. Você pode me ajudar na leitura? Ligado todo mundo? Ligado? Quem mandou fazer a arca? Quem mandou entrar na arca? Capítulo 7, versículo 16. Capítulo 7, versículo 16. Todo mundo, me ajuda, todo mundo, bora. Quem mandou fazer a arca? Quem mandou entrar na arca? Quem fechou a arca? Já caiu a ficha? A ficha já caiu. Vamos repetir. Quem mandou fazer a arca? Quem mandou entrar na arca? E quem fechou a arca? Capítulo 8, versículo 6. 8 e 6. 40 dias depois, vírgula, Deus mandou Noé. Não, a tua versão que está errada. Alguém deve ter essa versão aí. Procurei. Olha na tua Bíblia aí se você tem essa versão. Porque falaram para atualizar, né? Tem uma versão atualizada. A versão atualizada na cabeça do Minhoca diz 40 dias depois, Deus mandou Noé abrir a janela. Há quase um ano que Noé está na arca. Noé entrou com 600 anos. A arca consumiu 120 anos para ser construída. Cerca de 120 anos. Foi o prazo que Deus disse que haveria a misericórdia ali. Com 600 anos, Noé entrou na arca. Capítulo 8, versículo de número 13. Coloca na tela 8 e 13. 8 e 13. Está na tela 8 e 13. Aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês, no ano 601, um ano depois,
Bota agora capítulo 7, versículo 5, versículo 6, 7 e 6, 7 e 6. Observe isso. Noé tinha quantos anos? 600 anos. Capítulo 8, versículo 13, volta lá agora, 8 e 13, é isso mesmo? 8 e 13. E aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês, no ano 601. 601. Um ano. Noé esteve durante um ano dentro da arca. O que era a arca? Uma construção que nunca tinha sido construída, algo novo. Deus chamou Noé e deu para ele um projeto e disse: constrói assim, 3 andares, dessa maneira. Constrói assim, você vai fazer uma janela, lá em cima, lá no topo. E Deus deu todo o detalhamento. Deus disse que mandaria água. Agora, olha só, coisas que a arca não tinha. Já tinha pensado nisso? A arca não tinha leme. Hoje nós oramos por um suboficial da Marinha Brasileira que entende muito de navio. A arca não tinha leme. A arca não tinha mastro. Não tem leme, não tem mastro, não tem remo. Não tem motor de propulsão. A arca não tem vela. Não tem vela, não tem mastro, não tem leme. Então a arca, ela ficaria à deriva na água. Claro, porque Deus está dizendo: Noé, faz a arca, entra nela e eu dirijo. Noé, faz a arca, entra nela e eu dirijo. Diga para quem está do lado, diga assim: é Deus que dirige. Para que serve o leme? Para tomar a direção, direita, esquerda. Alça a vela, o vento sopra, ela vai. Noé não era náutico, Noé não era engenheiro náutico. Se fosse, daria um espetáculo. E, irmãos, Deus chama a gente que não tem conhecimento para não dar pitaco. Porque quando Deus chama uns minhoquinha que acha que sabe tudo, Deus, alô, Deus, tem que ter leme. Deus não entende disso. Tem que ter leme. Claro, tem que ter leme. Como é que vai fazer a curva se não tem leme? Como? Tem que ter quilha, tem que ter leme, tem que ter mastro. Aí a gente faz uma vela e puxa a vela, aí o vento bate, a gente vai e vem. Não é? Fica caladinho que é melhor. É sem leme, sem mastro, sem remo, sem motor. Mas Deus, como é que vai ser? Eu dirijo. Eu dirijo. Então, eu vou dar a você aí um intensivão, um doutorado, um pós-doutorado, de um ano aí dentro da arca, comigo te dirigindo. Todo dia você acorda e vai dormir depois, sabendo que quem está no controle, quem está dirigindo, Deus. O que acontece conosco, hein? O que acontece conosco quando nós temos uma história de ser movidos por Deus? A terra está em pecado, a terra está afundada na lama do pecado de Satanás. Deus vem e diz assim: Noé, gostei de você, achei graça em você. Eu gostei de você. Você é um cara reto,
Você é uma pessoa que não se envolve no pecado. Você é um homem que está buscando a minha face. Gostei de você. Noé, construa uma arca, que eu vou acabar com tudo. A terra vai passar pelo meu juízo. Constrói uma arca. Noé tem a graça de Deus de ter toda a família dele envolvida no projeto. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Isso é um milagre. 3 filhos. 3 filhos que abraçam o projeto daquele pai. Você tem família hoje aqui? Só quem tem filhos aqui levanta a mão. Quem tem família. Fica com a mão. Fica assim, diga assim: Senhor, me dê graça, uma unção especial, para que a família que tu me confiasse abrace o mesmo propósito. Abrace o mesmo. 3 filhos casados, podiam dizer: Sem, Cão e Jafé, estou fora. Como é que é? Espera aí, vai fazer um caixote de madeira de mais de 100 metros, de 25 de largura, e de 3, como assim? Sem leme? Isso é maluquice. Isso é maluquice, isso é maluquice. Ah, tá, e como é que chega no outro lado? E como é que vira para a direita, como é que vira para a esquerda? Estou fora. Eu estou fora dela. Isso é uma coisa de maluco, coisa de doido. Isso é insano. A família abraçou o projeto. Aí Deus deu a graça dos elementos, de provisionar os elementos para a arca. Imagine você uma arca desse tamanho, a quantidade de madeiras, de árvores que foram serradas, cortadas. Por isso foi 100 e poucos anos. Porque quando você tira a madeira, a tora, você tem que deixar ela secar. Porque senão ela vai entortar, e quando colocasse uma do lado da outra, uma não estava, ela ainda estava verde, ia ser um caos. Então cortou a árvore, limpou o tronco, e deixou lá diante do sol, até que tudo aquilo estivesse completamente seco. Agora pense você pegar um tronco gigantesco e fatiá-lo em pranchões. Por isso, 120 anos. Agora, hoje tem guindaste, carro Munk. Guindaste, carro Munk. No tempo dele não tem. Eu fico pensando: meu Deus, depois que chegar no céu, falar com Jesus, com Abraão, com Paulo, eu vou tirar um dia para papear com Noé. Não quero, eu gosto de obra. Falei: Noé, diz para mim, como é que tu fazia para cortar a árvore? Como é que tu fazia para limpar o tronco? Cara, diz para mim como é que tu fez para cortar pranchão. Meu irmão, pense em você. Eu fui pregar em Belém, no Pará, e me levaram lá, numa botânica lá. Tem que ter uns 10 homens de mão assim, para dar volta no tronco. Eu fiz isso aqui, ó, o pastor fez isso, o outro fez isso, e não chegava nem na metade do círculo. É uma coisa que parece um arranha-céu a árvore. Eu falei: meu Deus, que isso? No tempo de Noé, as primeiras árvores. Noé, diz para mim, qual a técnica que tu usou para cortar a árvore? Eu fico vendo no TV a cabo, árvores no Canadá, florestas cortadas. Eu gosto de ver esse negócio. Tem 1000 técnicas. Dá um toquinho, aí enfia uma cunhazinha, aí tem um cabo para puxar aqui e tal, e vai, e até que quando aquilo cai, é longe aquele negócio que vai. Não é? Como é que tu fez? Como é que tu fez, não é? Já tinha CIPA, proteção de trabalho. Meu Deus, vai! E agora como é que tira isso daí? 120 anos. Cortou, a árvore está seca. Eu creio que Deus falou assim: Noé, a madeira está seca, agora pode começar a fazer pranchão.
Como fazer um pranchão, irmãos? Pense. Hoje você tem serrote, serra. Naquele tempo não tem. É um trabalho artesanal, artístico. Fez os pranchões, carrega os pranchões, issa os pranchões. Não tem corda de nylon, é cipó, sei lá o quê. Como faz? Tudo de forma perfeita. A cada dia, depois do ambiente, sentam os 3 homens, o pai e 3 filhos, e olha a ponta e fala assim: e como é que está? Muito cansado, mas amanhã tem mais. Alguém machucou? Machuquei nada. Quando caiu, não machuquei nada. Eu tirei fora, se ela bateu, não machucou nada. Não tem UPA naquele tempo, não tem ortopedia, não machucou nada. Ninguém machucado. 0 acidente de trabalho, 0. Já viu aquela placa da CIPA? Lá estava assim, 120 anos sem acidente. 120 anos sem acidente. Ninguém se acidentou. Não há registro. Ora, Deus que esteve, diga assim, Deus esteve em todo o processo. Deus esteve em todo o processo. A arca está pronta, Deus falou assim: agora não é? Você fica na porta só fazendo o filtro de como eu quero. Casal, puros, impuros, tantos um, tantos outros. E você fica aí ligado na porta aí que eu vou fazer a convocação ao mundo animal, às aves, eu vou convocar. Aí Deus convoca. E do nada começam a vir os casais. Pum, 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 pum. Do nada. E os animais que vêm, eles vêm todos dóceis, todos tranquilos, vêm todos de boa. Toc, toc, toc. E Noé na porta, e os filhos, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tá. E todos eles estão completamente possuídos por Deus, para não empilhar todos de um lado só. Lembra do Batumoshi? Batumoshi, ele afundou, porque todo mundo foi para um lado para fotografar o fogo. Aí adernou, fez isso, e ele virou. A arca não adernou. Todo mundo ficou de boa. O mais pesado ficou bem no meio. Não tem janela mesmo? Bem no meio, os pesadões bem no meio. Mas quem mandou ficar ali? Não, é Deus. Diga assim, Deus está no controle. Os mais levinhos lá em cima. E quem ficou no 3º andar? Os leves. Porque se fica os pesados lá em cima, né? Irmão, Deus, entrou aquele pesadão, vou ficar aqui no primeiro piso mesmo, estou de boa. Só para o 3º, não, tá bom aqui. É Deus. Só foi para cima, peso pena. Só peso pena está em cima. Tudo levinho, tudo tranquilo, tudo de boa. Aí Deus falou assim: Noé, agora você vai provisionar comida. Pensa comida para esse zoológico. Muita comida. Mas muita. Tinha silos, e como a arca tinha mais de 100 metros, então devia ter muitos armazéns de comida, lá na ponta, intercalando, para ficar perto da distribuição. E o armazém, ele tem que ser fechado, porque se deixar aberto, o guloso entra lá e come tudo. Então fecha, então é a refeição, é o horário certo, é o rancho certo. Irmão, tudo isso, Deus no controle. O texto diz que praticamente 1 ano depois, a arca, ela pousou sobre o Monte Ararat. O Monte Ararat fica na Turquia. Deus diz que as águas ficaram 7 metros acima dos montes, dos mais altos, 7 metros acima. Aí foi secando, e de repente, Noé, ele sentiu uma coisa mais ou menos assim, ó.
bateu e estabilizou, porque bateu em cima, estabilizou. Agora veja só, se a arca tivesse pousado numa ribanceira, ela ia começar a escorregar, e todo mundo que está lá em cima ia sufocar quem está aqui embaixo. Deus, depois de um ano, fez a arca parar num plano. A arca não ficou assim, ó. Ela não ficou a Torre de Pisa. A arca não ficou assim. A arca ficou num plano. Aí eu penso que Noé chega para Sem, para Cão, Jafé, parou, estabilizou. Estabilizou. E estabilizou no plano. Porque se ela cair em cima de uma coisa que ela fica assim, já viu aquele desenho animado? Vai cair. Ela estabilizou num plano. Um ano, praticamente um ano depois. O que devia ter acontecido? Vamos recapitular? Diga assim: Deus chamou Noé. Deus mandou Noé construir uma arca. Deus mandou Noé entrar. Deus fechou a arca. A arca parou. O que devia acontecer? Pessoal, de boa todo mundo com barriguinha cheia? De boa, vamos esperar. Vamos esperar a voz. Vamos esperar o comando. Vamos esperar a ordem. Porque se até aqui o processo é de Deus, diga comigo assim: se até aqui o processo é de Deus, eu decido continuar no processo. Por que Saul perdeu o reino? Até o sacrifício, o processo era de Deus. Até subiu jumenta, Deus no processo. Vai, Deus no processo, Deus no processo, Deus no processo, Deus no processo, Deus no processo. Profeta, me espera aí. Diga assim: processo. Aí ele fica: caramba. Esse Samuel é vacilão, meu Deus, ele falou que vinha, caramba. E forçado pela circunstância, ele quebra o processo. Deus trouxe você hoje aqui, porque de maneira muito clara, Deus quer dar livramento para alguém aqui. Não abra essa janela! Não abra essa janela! Não abra essa janela! Não abra! Não abra! Não abra! Espere no processo de Deus. Não abra. Não abra. Sabe? Noé devia estar fadigado, estressado. Um ano ali, sem trégua, sem licença. Irmãos, tinha feriado na arca? Tinha férias na arca? Um ano. Cadê o 100? Irmãos, tinha interfone na arca? Aí o coitadinho do Jafé está lá na outra ponta, 100 metros. Cadê o Jafé? Ele foi lá para a ponta de lá. Jafé! Aí eu, não, você não, cara. Jafé! Não, fui lá levar a comida lá, fui lá tirar. Irmãos, porque os animais, eles liberavam 2 elementos, 1 e o 2. Você concorda? 1 e o 2. Então você tinha que, não é difícil combinar com o bichinho. O bichinho, você é só ali. Tem gente que é pequenininho, mas tem gente que é grandão. Então limpa, tira. Mas, faz menos, cara. Eu vou dar menos comida. Está comendo muito, está fazendo muito. E tal, limpa, junta, tá. Que trabalho. Um ano depois, a arca para. Aí aí Noé toma uma decisão. Capítulo 8, versículo 6.
capítulo 8, versículo 6. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca. De quem foi a decisão? Noé. Aí quando Noé abre a janela, 40 dias depois, se alguém encontrar algum versículo na Bíblia que diga, Deus mandou Noé abrir a janela, você, por favor, me passa, que eu quero fazer um estudo bíblico nele. Me arranja esse versículo. 40 dias depois, Noé, ele decide abrir a janela. Aí quando Noé decide abrir a janela, a Bíblia diz assim, um abismo chama outro abismo. Versículo 7. 40 dias depois, Noé decide abrir a janela e soltou um. Haviam quantos animais e aves naquela arca? Centenas. Centenas de animais, centenas de aves. Você já tinha parado para pensar qual foi o critério que Noé utilizou? Pergunta para quem está perto, por que o corvo? Que parâmetro é esse? Por que o corvo? Por que o corvo? Essa é a pergunta que eu vou fazer para ele lá em cima. Eu tenho algumas. Essa é uma delas. É uma delas. Vou chegar para ele, mas não vou constranger. Vou chegar de boa. Vem cá, Tiago. Chegar de boa. Esse aqui tem cara de Noé. Vou chegar de boa. Depois que falei com todo mundo, fala assim, eu tenho umas perguntinhas para fazer para você. Por que o corvo? Por quê? Por que o corvo? Por que o corvo? Não é? O corvo. Por que o corvo? Levítico. Coloca na tela, Levítico 11, 13. Levítico 11, 13. E depois coloca Apocalipse 18 e 2. Levítico 11, 13. Das aves, estas vocês abominarão. Não se comerão. E não se comerão. Serão uma abominação a águia, o urubu, o corvo, né? E a águia marinha. Por que, irmãos, Deus fez isso? Porque essas aves, elas comem cadáveres. Elas se alimentam de cadáveres. Elas comem coisa podre. Essas aves são impuras. Por isso Deus disse, não come isso não. Não come isso não. Porque elas comem coisa morta, ultrapassada, podre. Por que o corvo? Por que o corvo, Noé? Apocalipse 18 e 2, coloque na tela. 18 e 2. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, e ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Você levaria um corvo para casa? Você comeria um corvo refogado com legumes? Ou assadinho na brasa? Se tu passar lá naquela padaria que vende lá aquele galeto, o que é isso aí, moço? Isso é urubu. Tu compraria? Corvo. Por que o corvo, não é? Por que o corvo? Aí o texto diz que ele soltou o corvo, ele abriu a janela e soltou o corvo, soltou o urubu. Próximo versículo, versículo 8. Diga comigo assim, depois. O quê? Mas depois o quê? Depois o quê? Soltou uma? Aí não, aí abusou. Aí abusou. Então, um ano depois, no controle de Deus,
Noé, que viveu o controle de Deus o tempo todo. Não tem leme, não tem remo, não tem mastro, não tem vela. Deus no controle. A arca para. Ele diz, agora sou eu. Agora é nós. Agora eu vou abrir a janela. Noé. Fica na dispensação. Tem gente aqui que está no limiar de tomar decisão. Fica na dispensação. Pastor, o senhor não sabe. Pastor, já tem 1 ano. Pode ter 2. A outra coisa que Noé não sabia, Deus não disse para Noé quanto tempo ia ficar lá dentro. Deus disse: descansa em Deus. Deus não disse, Noé, vai ser 1 ano lá dentro. Deus disse isso. Então descansa em Deus. Não, pastor, eu vou pedir, eu vou tomar. Descansa em Deus. Tu vigia nessa terra. Tu descansa. Tu descansa. Porque quando a gente abre a porta, a gente vai tomar decisões ainda pior. Por que o corvo? Diz para nós, Noé, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Por que o critério do povo? Por quê? Por que, Noé? A arca não parou? Tem animal ali que é anfíbio. Ali dentro tem animal que se dá bem na água. Por que o corvo? Por quê? Ele solta o corvo. Aí o texto diz que o corvo sai, vai para lá, vem para cá. O corvo, ele está procurando, talvez o quê? Algum corpo boiando. Alguma carne que apodreceu, morta, que ainda esteja, que não se decompôs totalmente. Aí diz o texto, depois Noé soltou uma pomba. Eu vou dizer uma coisa para você, eu espero que você nunca mais esqueça. O corvo simboliza a nossa natureza carnal. O pombo simboliza a nossa natureza espiritual. Todos nós, em alguma maneira, nós somos uma arca. E aqui dentro dessa arca habita o pombo e o corvo. O que Noé queria naquele dia? Noé queria ter uma perspectiva de futuro, porque o passado tem 1 ano que ele entrou lá atrás. Noé ele está enfadado, ele está 1 ano ali dentro. O que ele mais quer agora é ter uma visão de futuro. E quando ele quer ter uma visão de futuro, a tua natureza carnal não pode ser parâmetro. Quando você está naquela agonia, pastor, a prova está longa, pastor. Pastor, já vem nessa batalha há X tempo. Pastor, não está fácil não. Eu sei que não está fácil. Mas irmãos, tem hora que parece que a luta dá uma estabilizada. Tem hora que parece que a luta dá uma estabilizada. Tem hora que parece que a luta dá uma arrefecida. Eu vou falar uma coisa aqui que eu não devia falar, mas vou falar porque Deus está mandando eu falar. Porque talvez sirva para alguém. Não tome pessoal, é Deus. Sabe aquela situação que bate aquela crise na família conjugal? Aquela crise que o mar levanta em capela. Então tá bom, então tá bom. Vamos separar. Tá bom, vamos separar. Tu vai para lá, eu vou para cá, toma a tua vida. Tá bom. Aí entra lá já com um pedido de separação. Aí parou a briga, porque o bate-boca terminou, então já deu entrada, o papel chegou. Aí, sabe o que a gente faz agora? A gente abre a janela e entra para o Tinder. Aí entra para o Tinder. Esse site aqui, de rosco. Aí você, mas, não, já deu entrada. Mas, não faça isso, pelo amor de Deus. E se Deus reverter tudo?
Não, mas é que eu já estou chegando, já está chegando as fotos, os rostos, já está chegando. Falei, mas e se Deus virar? Eu não pensei nisso. Deus convocou a mim e a você hoje para dar uma ordem, para refrescar a tua memória. Ele está no controle, sempre esteve no controle, permanece no controle. Não abra a janela. Não abra a janela. Porque se abrir a janela, a meleca vai feder mais. Porque o teu critério vai para o ralo. O teu critério vai para o ralo. Não abra a janela. Não vá para a internet. Não vá para o Tinder, por Tondo ou para nenhuma desgraça dessa. Não vá para a vitrine. Não. Fique na posição. Diga assim: aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Se tem alguém para dar testemunho, esse homem é Noé. Se Noé, irmãos, ele vai fazer 1 ano de testemunho. Olha, cada árvore é um testemunho. Cada corte foi um testemunho, cada transporte foi um testemunho, cada aparelhamento foi um testemunho, cada içamento. Irmão, se tem alguém com testemunho, esse homem é Noé. Por que abrir a janela? Por que abrir a janela se Deus está no controle até aqui? Por quê? Por quê? Ah, pastor, fadiga, cansaço, aflição. Pastor, o senhor não imagina, pastor, o que foi ficar ali dentro ali 1 ano? Mas, não é, faltou comida, faltou água. Teve quantas mortes? Fique na disposição. Eu não sei para quem, mas Deus manda dizer: se começou a abrir, fecha essa janela. Você lembra de Eutico? Irmãos, janela é problema. Você, se começou a abrir, tu fecha e espera Deus falar. Espera. Você acha que o Deus que fez tudo isso, ele vai falhar nessa hora? Espera Deus. Porque quando eu abro a janela, eu dou legalidade. Quando eu abro a janela, eu dou legalidade. Como é que começou o pecado? Você lembra? Começou o pecado quando o diabo ele convenceu Eva a ir para a janela para ver uma única árvore. Ela não viu o jardim, ela viu uma. E ele traz o feitiço dele. Será que você está entendendo alguma coisa hoje? Para e diga assim: Deus, eu estava... Para em nome de Jesus, porque quando ele abre a janela, ele solta o corvo. O corvo, ave impura, ave que Deus disse que não, tem um não para aquela ave. Ele solta um corvo, e o corvo vai e volta. O corvo fica zanzando. Volta ao versículo 7. O corvo fica zanzando. O corvo, ele nos embriaga. Soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava. É um feitiço. Por que você foi para o Tinder? Porque já deu entrada no papel. E tu espera o que do Tinder? O que tu procura no Tinder? Tu vai achar alguém melhor do que essa anterior de tantos anos? Tu está mexendo com corvo. Tu está lidando com corvo, com urubu. É com urubu.
O corvo vai, o corvo volta, o corvo vai, o corvo volta, o corvo vai, o corvo volta. Aí o próximo versículo agora, olha que coisa estranha. Depois, colore essa expressão. Depois Noé soltou uma pomba. Depois. Um ano depois, vendo Deus agindo na terra. Um ano depois, Deus cuidando de cada detalhe. Tem gente que entrou hoje aqui e disse, pastor, eu já falei para Deus, se Deus não... Irmãos, em nome de Jesus, fique na presença de Deus. Diga para você não esquecer, para que o diabo saiba que você sabe. Diga assim, eu creio que Deus tem cuidado de mim. Deus te livrou do Covid, Deus te livrou de internação, Deus te livrou de tudo. Irmãos, diga, eu creio que Deus tem cuidado de mim. Eu creio. Eu estou esperando em Deus. Eu estou na dispensação, eu estou esperando em Deus, porque se eu abrir a janela, eu me envolvo com Agar. Se eu abrir a janela, eu vejo Agar, e eu deito com Agar. Deus tem Isaac no tempo dele. Você entende isso? Não abra a janela, espera, Deus dá ordem. Diga assim, Deus não mudou, deu ordem para fazer, deu ordem para entrar, deu ordem, fechou, deu ordem para sair. Não abra a janela. Será que tem alguém hoje aqui para entender isso? Não abra a janela, porque se abrir a janela, o teu critério, os teus parâmetros vão para o lixo. Quando ele abre a janela, a primeira opção dele é o corvo, natureza carnal. O corvo vai, o corvo vem, o corvo vai, o corvo vem, o corvo vai, o corvo vem, o corvo vai, vem, e nada. Aí, parece que um lapso, a visita do Espírito Santo. Ele pega a pomba, e ele solta a pomba. Alguém aqui nessa igreja sabe o que a pomba traz para ele? Hein? O que a pomba traz para ele? Aquilo ali, irmãos, é a contrassenha, é a senha de Deus. A pomba traz a oliveira do azeite. É aqui, ó. É no óleo. Diga para quem está dizendo que é no óleo. É no óleo. Sabe, corvo tem carniça, corvo tem mau cheiro, mas a pomba tem o símbolo do Espírito Santo. É no óleo. Você lembra como foi que Jesus começou o ministério dele? Como foi? Foi com o selo da pomba. Irmãos, como é que você, depois dessa prova, é por isso que você vê gente, 200 anos na igreja, Deus guardando, Deus livrando, vai crescendo, era novo convertido e tal, e de repente, abre a janela para um convite, que é decisão pessoal. Aquela arca tem uma infinidade de animais, centenas. Por que o corvo? É a nossa natureza, é a inclinação da carne, a nossa natureza. Então, irmãos, eu quero dizer assim para mim mesmo, Jaime, lembre-se que sempre tem um corvo, mas a tua decisão é pela pomba. Essa palavra depois ela tem que sair da nossa história. Se o corvo tiver que existir, o corvo é que tem que ser depois. Eu começo pelo Espírito. Você entendeu? Eu quero dizer para alguém aqui que Deus mandou dizer hoje de maneira muito forte. Cuidado lá no teu trabalho. Essa coisa tentadora de olhar essa janela, fecha ela. Fecha essa janela. Fecha essa janela. Pega a madeira e prega em cima, para ela não poder ser mais aberta. Fecha essa janela do teu smartphone. Fecha essa janela do teu computador. Tu fecha essa janela, porque se a janela for aberta, a carniça vem.
carniça vem. Então fecha essa janela. Pastor, mas eu estou ficando velho, eu tenho que casar. Fecha, Deus está no controle. Diga, Deus está no controle. Diga assim, Deus não perdeu o controle. Diga, Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Não abre a janela não, Deus, fecha ela, fecha, porque Deus não perdeu o controle. É para alguém aqui hoje. Fecha, fecha. Deus está dando livramento, irmãos, de morte. Livramento de morte está sendo produzido agora. Fecha essa janela aí. Janela dos pensamentos, fecha ela. Janela dos devaneios, fecha ela. Fecha, fecha, fecha a janela. Sabe, Deus deu uma missão para Noé. Diga assim, a missão de Noé era cuidar da arca, não era olhar na janela. O que tem de ministério indo para o ralo. Ministério indo para o ralo. Cuida da arca. Cuida do lado de dentro. Como é que a coisa, irmãos, nada, eu não sabia nem que o pastor Luiz estaria hoje aqui. Se você estava aqui na primeira mensagem hoje, ele falou dos dois lados, o lado de dentro e o lado de fora. Jesus, a tua família lá fora estão te chamando, lá fora, o assunto é do lado de dentro. Fecha essa janela. Pastor, mas é uma tentação. Eu sei que é. Você prega a tábua, pega um compensado, mete madeira nela, bota um cadeado, bota um ferrolho e bota um cadeado, para você saber que você não pode abrir. Eu me hospedo no hotel em São Paulo, quando eu estou lá empregado em Belém, eles botam lá no Blue Tree, uma torre, eu estou sempre no andar alto. A janela não abre. Aí fui reclamar. Não abre agora. É presa, é blindada. Por quê? Suicídio. O cara se hospeda e pula. Então agora acabou. A janela é blindada. Então tu não abre ela. Ela é blindada. Irmão, janela é um perigo. Janela a gente perde casamento. Janela perde filho. Janela perde a identidade. Janela tu se envolve com prostituição. Janela, tu perde o ministério. Fique na dispensação de Deus. Diga assim, Deus começou, permanece e continua no controle. Você crê nisso hoje? A janela está ali. Mas eu vou dizer, janela, eu só boto a mão em você quando Deus mandar abrir. Eu quero nesta manhã fazer uma oração muito. Completei hoje 26 anos. Hoje não, esse mês agora, final de maio. Irmãos, se Deus não me tivesse livrado das janelas, eu não sei nem por onde eu estava. E janelas boas, ou aparentemente boas. Brasil, vários estados. Rio de Janeiro, várias igrejas. Estados Unidos, Chicago, Flórida, Nova York. Eram janelas que eu disse, meu Deus, é a glória. É a glória. Eu dizia, Deus, não deixa eu nunca olhar na direção errada. Não deixa. Sabe, e Deus tem me guardado até aqui. Mas o perigo não acabou. Continua ainda hoje. O perigo continua ainda hoje. O perigo continua ainda hoje. O perigo continua ainda hoje. Ou tu acha que não? Ou tu acha que eu estou imune ao perigo? Eu estou imune? Estou não. E às vezes o perigo acontece quando você está no calor da obra de Deus. O diabo tenta abrir uma janelinha para você. Satanás, demônio do capeta, demônio. Estava hospedado em Contagem, Minas Gerais, pregando lá, 3 dias, Minas Gerais. Botaram no melhor hotel de lá, Minas Gerais.
Nesse mesmo hotel tinha uma conferência de uma empresa vendendo helicóptero, acho que era da Rússia. Vários helicópteros, aqueles magnatas lá. Pregava de manhã, a manhã toda, almoçava, e à tarde e à noite. Aí eu acabo de manhã falando, era aí umas 3 pessoas, aí eu subo, estava suado, tinha me rasgado falando, aí eu subo correndo para tomar um banho, e quando eu subo correndo para tomar um banho, eu abro a janela do meu quarto, do hotel, do apartamento do hotel que eu estou. Eram 5, 6 blocos. No bloco de frente, quando eu abro a varanda para entrar um ar fresco, tinha uma russa, pelada, fazendo yoga. Quando eu abri a janela, ela olhou para mim, eu disse: sai, Satanás! Ela achou que eu devia ser Fanta laranja. Eu falei: meu Deus, sai! Eu corri dali, saí correndo, cheguei na parede, fechei a cortina assim, peladinha. Fechei a cortina, falei: meu Deus, me cobre com o teu sangue. Eu tinha que pregar de tarde, eu tinha que pregar à noite. Eu disse: Jesus, Satanás, pomba gira do diabo. Isso é hora de você ficar pelada na varanda, de frente para a minha janela. Sai daí, demônio. Fechei aquilo ali. Desci trêmulo. Tudo bem, pastor? Eu, tudo bem. O que foi? Não, o diabo se levantou aí. Olha, se você é fraco, você mata no peito. Mas se você é gente forte, você sai daí, demônio, sai daí. A janela acaba com o teu ministério. Por que Deus colocou isso na Bíblia? Por que esse detalhe sutil está aí? Para falar para mim e para você. Eu quero parar agora e fazer uma pergunta para você. Paulo disse, falando sobre a Santa Ceia: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Deus manda dizer hoje que Ele tem livramento de janelas que foram abertas ou estão sendo abertas. Janelas de alguém que está fazendo a tua cabeça. Janelas são propostas que vêm para você e te balança. Ela balança você fica balançado. A janela vem e ela vai te inebriar. Lembra de Eutico? Eu quero que você agora pare aonde você está e faça aí um retrospecto. Alguém está tentando forçar você a olhar na janela. Eu quero que você diga para você: Deus tem cuidado de mim até agora. Deus me tirou lá de trás. Ele tem governado a minha vida. Eu quero que você pare e pense, e você vai dizer: Deus, me livra dessa janela. Conhece aquela expressão, amor à primeira vista? Lembra? Pastor, quando eu vi, pastor, aí os 4 pneus. Essa janela é perigosa. O nazireu de Deus, o homem projetado por Deus, ele olhou e arriou os 4 pneus. Eu quero, porque quero, porque quero. A janela é viciante, porque a partir dali, Sansão virou o maior pegador da Bíblia. Deus trouxe você hoje aqui. Eu estou falando para você e para mim. Janelas são propostas. Janelas são mensagens. Janelas são elogios. Deus claramente mandou dizer: cuidado com a janela. É tentador. Um ano ali dentro. Se a arca já parou, se a arca não balança mais, quem esperou um ano? Aquieta o coração. Aquieta.
Diga para você: Deus está no controle. Deus está no controle. A tentação, não, Deus está no controle. Deus guardou a arca 1 ano. Faltou comida, faltou água. Quantos bichos brigaram com outros bichos? Nenhum. Quantos filhos? Nenhum. Deus no controle. Deus no controle. A janela está ali? A janela é a árvore lá do Éden. É a árvore do Éden. Deixa, não mexe com isso. Porque se mexer, se atrair pela janela, o corvo entra em cena. E o corvo não pode ser a tua opção. Irmãos, eu não quero. Deus está mandando dizer hoje que vai cortar um laço de vida, de morte. Desde que você decida a sair da janela. Sai da janela. Sai da janela. Mete uma tábua nela. Então, janela. Se afasta. O ato de abrir janela é lidar com corvo. Quem abre janela lida com corvo. E quando ele solta o corvo, ele espera do corvo um feedback. A pergunta é: qual resposta o corvo tem para Noé? O que tu espera de um corvo? O que tu espera desse relacionamento? O que tu espera dessa aventura? O que tu espera desse negócio? O que tu espera disso? O que tu espera? O que tu espera? De uma fonte ruim pode vir uma coisa boa? De uma fonte ruim pode vir uma coisa. O que tu espera? O que tu espera do corvo? Mas Deus é tão bom que quando Ele solta a pomba traz a oliveira. A pomba traz uma mensagem. Não é? Fica com o Espírito. Se move pelo Espírito. Você está aqui hoje, sentado como você está, curve tua cabeça. Sabe, esta foi a palavra que Deus mandou. Pastor, eu me viciei em abrir a janela, em ficar na janela. Eu acabei me viciando. Acabei me viciando com essa janela. Alguém falou comigo que pegou um filho pequeno com pornografia. Eu disse: mas como assim, tão pequeno? E a mãe disse: o smartphone. Deus trouxe você hoje aqui para te dar um escape. Noé soltou a pomba depois. A natureza carnal, ela está sempre agitada. Por isso Paulo disse: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer não faço. Janela é esse turbilhão de pensamento que está te corroendo. Janela é essa inquietude que está tomando conta da tua alma. Janela é essa insatisfação comparativa que você está vivendo. Sabe por que nada em casa está servindo? Porque é muito tempo na janela. Janela do trabalho, dos colegas de trabalho, janela da faculdade. Sabe, a janela enfeitiça. A janela nos faz valorizar o lado de fora. A janela, ela nos embriaga.
nos entorpece. A janela é viciante. Não leve como uma acusação contra você, mas dói muito ver um filho de Deus, uma filha de Deus na igreja e não tira o olho do celular. Dói. Mas não é só na igreja, é em casa, é no trabalho, é no ônibus, é no metrô, janela, Windows, né? Um ano depois, se tem alguém que tem que dar testemunho do poder de Deus, é Noé. Se tem alguém que vai dizer, olha, Deus falou e Deus cumpriu tudo o que falou. A gente olha para a arca é pronta. Olha o antes da arca. Olha o projeto, o processo de fazer aquela arca. Deus estava ali. Deus estava ali. Deus facilitou a vida de Noé. Quando cortou a árvore, quando tirou os pranchões, Deus facilitou. Deus botou o dedo dele ali, o dedo dele era como uma serra divina. Deus estava no processo de transportar a madeira. Deus estava no processo de levantar as madeiras. Deus estava no processo. Deus convocou todos os animais. Deus no processo. Deus no processo. Por que abrir a janela agora? Por quê? Porque vou dar um tempo. Dá um tempo. Quem está te convencendo a dar um tempo? Quem está fazendo a tua cabeça? Quem está mexendo contigo? Deus manda dizer hoje para vidas aqui: o laço de morte pode ser quebrado hoje. Você não percebe que está sendo engabelado. Tu não percebe isso? Tu não percebe isso? Aquele que começou, Ele vai aperfeiçoar. Eu quero fazer um clamor contigo hoje, um ato profético. Eu quero que você se junte comigo nesse pedido. Eu tenho netos, eu tenho filhos, você também tem. O diabo, de forma muito sagaz, ele está produzindo um turbilhão de podridão. Os TikToks da vida, os YouTubers da vida, um turbilhão de um esgoto. Você já percebeu que um streamer como, vou dar nome, não quero nem saber, como Netflix, que já teve um período que era até legal, eu diria que quase que 100% dos filmes tem cenas abjetas, filme de ação, filme de guerra, mas tem lá a desgraça do relacionamento maligno. Sem dar nome, você entendeu qual é. Filme de aventura, filme de tudo, e daqui a pouco a cena, mas peraí, é dois Bambi, mas não tem nada a ver o comportamento de Bambi com o roteiro do filme. Você, mas por que isso? Filme de briga, de tiro, de sniper, e de repente, que desgraça é essa? É a janela. O diabo tem um projeto, levar o povo de Deus para a janela. Começou lá no Éden. Olha para essa árvore, lembra? Olha para a árvore. É o projeto da janela. É o projeto da janela. Eu quero hoje sacudir você, não como itinerante, como pastor local. Não, sem jogar para a plateia. É dizer para você que a janela, ela pode acabar com tudo. A janela vai afetar o teu parâmetro. E eu quero declarar hoje que corvo não pode ser parâmetro. Amém? Diga assim: corvo não é parâmetro. Não é.
Eu não quero saber a mensagem do corvo. Noé, o que o corvo vai te contar, Noé? O que o corvo vai te dizer, Noé? É urubu, é corvo. A bondade de Deus. Depois, quando solta a pomba traz a oliveira. A pomba traz o símbolo do Espírito Santo. E sabe, é um ramo novo, é um espírito novo, é o frescor do Espírito. Diga assim: a pomba tem mensagem. Fique de pé no nome de Jesus. Porque essa mensagem hoje, pastor? Porque quando você tomar o pão e tomar o cálice, eu quero de você um ato na presença de Deus. Eu quero fazer um desafio a você hoje. Ao tomar o pão e ao tomar o cálice, eu quero que você pegue esse pão e você diga: Deus, eu tenho andado, eu tenho estado na janela. Eu tenho estado na janela. É na faculdade me fazendo a cabeça, é no trabalho me fazendo a cabeça, é no prédio me fazendo a cabeça, e às vezes eu fico balançando, às vezes eu balanço. A janela nos tira a atenção, ela nos tira do foco. A janela, ela rouba o nosso foco. E quando eu perco o foco, eu perco a minha capacidade de discernir. Corvo? Por que corvo? Porque tem carniça lá fora? Porque pode ser que tenha corpos boiando lá fora? Por que o corvo? Por que o corvo? Por que o corvo? A pomba está ali do lado. No mundo da fábula das aves e dos animais, quando falavam, eu acho que a pomba fez assim: olha para mim, sou eu. Acho que a pomba fez assim: sou eu. Noé, ei, Noé, sou eu, Noé, sou eu. Mas a pomba foi preterida. Ele pega o corvo e solta o corvo. Eu não sei se a pomba chora, mas se chora, ela chorou naquele dia. Eu pensava que seria eu. Mas eu não vou desanimar, eu vou permanecer aqui. O corvo vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E a pomba está lá: sou eu. Aí quando solta ela volta e diz: não deu para pousar. Tem lama, tem água, não deu para pousar. Ela voltou limpa. 7 dias, solta de novo. Ela volta com o ramo da oliveira. Haviam quantas árvores naquele espaço? Quantas árvores? Quantas espécies? Você acha que foi por acaso? Foi acaso? Ela traz o símbolo do óleo. Haviam quantas árvores? Milhares. Mas ela traz o símbolo do azeite. Diga assim: Deus está dando uma mensagem. É o azeite, é a pomba. Diga assim: futuro é o azeite.